Olá, tudo bem? Vamos então para mais um Drops hoje. Nós vamos falar sobre juros. Esse é um tema que por vezes traz complicações para a articulação do pensamento, né? Juros são uma parcela de renda que deriva da contratação, né? Juros refere-se ao empréstimo de dinheiro, né? Ao mútuo. Mas eu não vou aqui discutir aqui ou tratar das confusões que existem em torno dos juros. Vou abordar dois aspectos que penso que são fundamentais no trabalho pericial. A distinção entre juros remuneratórios e juros moratórios. Então veja bem, a causalidade de pagamento dos juros pode se dar por conta da remuneração, quer dizer, aquela pessoa que fez o empréstimo, ou o banco no caso, né? Quem fez o empréstimo de dinheiro a outra pessoa, ele vai ter uma remuneração por aquele capital que ficou fora de suas mãos. Essa é a teoria da coisa, né? Então, esse dinheiro pago para o detentor, para o proprietário, veja, né? O proprietário do dinheiro, porque quem pegou emprestado é o posseiro, que está na posse daquele dinheiro, né? Então, a remuneração para o proprietário, pelo fato de ter ficado com o dinheiro disponível, se dá sob a forma de juros remuneratórios. E o que seriam os juros moratórios? É aqueles que são devidos por conta de ter havido mora, ou seja, atraso, retraso no pagamento do valor emprestado. Então, veja lá que interessante, né? Você tem uma conta bancária, e aí você vai fazer o laudo, né? E vai se perguntar até que momento os juros remuneratórios são cabíveis. Veja, essa pode ser uma pergunta muito boba, né? Ah, isso é muito fácil. As instituições financeiras querem que os juros remuneratórios sejam pagos sem limite, eternamente, né? Só que observe bem que os juros remuneratórios são aqueles que derivam do contrato, então precisa estar indicado no contrato. Então, uma situação interessante que acontece é o contrato venceu, está vencido. Como que é possível cobrar juros remuneratórios se a base a partir do qual se cobram, se negociam, se pagam os juros de remuneração está vencida, né? Juros remuneratórios dependem da validade do contrato, porque é o contrato que estipula, né, os limites, a validade da remuneração. Então é muito comum a gente encontrar, por exemplo, um contrato de conta corrente, de dívida bancária, né, que o contrato está vencido, mas na apresentação dos cálculos por parte da instituição financeira, os juros continuam a ser calculados sob outra nomenclatura. Essa nomenclatura chama-se comissão de permanência. Então, determinado dívida, né, ela deixa de estar alicerçada no contrato originário e os bancos continuam a comprar juros remuneratórios, agora sob o nome de comissão de permanência. Uma situação estranha, né? Que infelizmente o judiciário tem chancelado essa hipótese, né? Porque ele diz, não, isso aí está no contrato, então continua a haver cobrança, o cobro dos juros de remuneração a título de comissão de permanência, né? Só que é interessante que isso não ocorre para mais ninguém. Se você fizer empréstimo para um amigo seu e tal, né, você vai ver que, terminado aquele prazo de vencimento do contrato que você fez com ele para receber o dinheiro de volta, você não vai poder continuar cobrando os juros que você tinha combinado antes, que valiam durante o tempo do empréstimo, né?
Essa situação de cobro de comissão de permanência indefinidamente gera situações absurdas de cálculo. Por exemplo, você pega uma taxa de comissão de permanência, digamos aí de 3%, né? Dependendo do valor originário, essa comissão, essa taxa de comissão de permanência de 3% ao mês vai gerar uma exponencial em 3 anos, né? Uma elevação à 36ª potência, que aquele valor originário vira um monstro. Perceba bem, o poder das exponenciais, né? O poder das exponenciais. Então, na medida em que agora o judiciário, o seu pêndulo todo está voltado para de acordo com os interesses do mercado financeiro, né? Das instituições financeiras, o Brasil está meio vendido para isso aí, e não só o Brasil, o resto do mundo também, né? Então você começa a ter dificuldades no momento de fazer o cálculo pericial dos valores, né? Porque você vai acabar aplicando comissão de permanência e essa comissão de permanência enlarguece demasiadamente os valores devidos, né? Então você vai chegar aí, por exemplo, uma conta que de repente é um cálculo relativamente simples, a dívida passa a ser de milhões de reais, né? Milhões de reais, por conta da comissão de permanência indefinida. Então, é uma questão que deve ser bem ponderada. E eu penso que o judiciário não percebeu os problemas que ainda hão de vir por conta da aplicação da comissão de permanência, né? É um peso para a sociedade imenso suportar a lucratividade bancária por meio da comissão de permanência, né? Bom, outro fator aqui são os juros pagos por conta da mora, né? Por ocasião de mora. Então, veja lá, se tem uma dívida, foi calculada essa dívida, ela chegou num ponto tal, na data tal foi apurada essa dívida, não importa de tanto. Está vigindo o contrato? Já feneceu o contrato, já venceu, né? Então não teria como aplicar sobre essa dívida juros remuneratórios, porque a base dos juros remuneratórios é dada pelo contrato. Então o que se aplica ali? A partir do momento em que é constatada a dívida, não apenas a constatação da dívida, mas no momento em que o devedor é citado, existe uma citação válida do devedor, ele se encontra aí em mora, né? A partir da citação válida começa a se aplicar os juros de mora. E veja lá, os juros de mora não se aplicam com capitalização mensal. Eles não redundam numa exponencial. Por exemplo, passados 3 anos, dado o ponto em que está caracterizada a mora até o ponto de atualização do cálculo, são 36 meses. Qual vai ser o percentual de juros aplicado? 36%, que é o resultado de 36 meses, né? Capitalização simples. Veja lá, para os juros moratórios, a capitalização é simples. Só que nesse caso aí, a discussão jurídica vai acontecer, por exemplo, como se as pessoas não soubessem o que é a capitalização simples, né? Capitalização simples, até mesmo a instituição financeira vai saber dizer o que é se a conta for contra ele, né? Contra o banco. Pega ali os juros moratórios e aplique capitalização composta para ver se não vai dar gritaria. Né? Capitalização composta é diferente de capitalização simples, né? Então os juros de mora se aplicam de forma simples. Agora, uma violação do direito aí é essa tendência de que se aplique comissão de permanência, capitalização composta para aquelas parcelas que estão inadimplidas, né? O correto é estipular o valor da dívida num determinado momento, verificar se essa dívida deve ainda ser corrigida não, se deve ser atualizada e paga com juros remuneratórios, ou seja, se o contrato ainda é vigente, né? E essa remuneração vai até o vencimento do contrato. Venceu o contrato, acaba o fundamento, a base pela qual se pagam juros remuneratórios. Estabelecida a dívida, então vai se perguntar o segundo ponto, a partir de quando que a caracterização da mora? A mora se dá não por conta do contrato, que já está vencido, e sim pela citação válida do devedor. O que eu estou colocando aqui é uníssono? Não, infelizmente não, né? Eu acho que a lógica jurídica, a estruturação do direito é assim, mas infelizmente
nem tudo são estruturações jurídicas perfeitas, né? Juros remuneratórios e juros moratórios. Duas coisas diferentes que afetam o cálculo judicial. Abraço.